Então, vamos começar falando sobre o hemograma. Primeira coisa, vamos entender o que tem no hemograma. Vamos entender o que é o sangue. Então, quais são os elementos principais do sangue? As hemácias, que por um nome mais técnico para as hemácias são os eritrócitos, ou um nome mais popular, glóbulos, tá? Então, ela tem ali um metabolismo, uma glicólise, um metabolismo mais menos complexo que as outras células. Outra fração das células do hemograma são os leucócitos, que são as células do sistema imune, que a gente chama popularmente de glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa no geral. E as plaquetas, no nome mais técnico, trombócitos. Tá? A função principal delas é coagulação. Então, quando a gente observa, eu não sei se algum de vocês tem experiência em laboratório, de pesquisa, ou se fez curso técnico de análises clínicas, ou se alguém que é farmacêutico, biomédico de formação, quando a gente coleta um sangue, seja humano, seja animal, normalmente, para a gente fazer essa análise laboratorial, a gente tem que centrifugar ele. Então, quando a gente coloca numa centrífuga, a parte mais densa vai para o fundo do tubo, então separa-se os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, ficam no fundo, eles precipitam, tá? Intermediária ali, nessa faixa, ficam os leucócitos, e acima, que é a maior parte desse sangue, é o plasma, que é todo aquele líquido sem essas células vermelhas ou brancas. E nesse líquido é que a maior parte dessas análises clínicas ocorrem. A maior parte dos parâmetros que a gente avalia, quando a gente pede, são avaliados no plasma, tá? Então, no plasma estão a água, que é o maior componente do sangue, mas também micronutrientes, proteínas, glicídios, lipídios, etc. E uma curiosidade para vocês já devem ter visto por aí, vou avaliar vitamina B12 sérica, ou vou avaliar glicose plasmática. São coisas diferentes. Plasma e soro são duas coisas diferentes. Tá? Plasma é quando a gente adiciona um anticoagulante no tubo, quando a gente coleta esse sangue. Então, esse sangue não coagula, a gente centrifuga e forma isso aqui que está aqui nessa imagem, essa separação de plasma. E o soro é quando a gente não usa esse tipo de anticoagulante e centrifuga mesmo assim. Então, forma uma porção menor, tá? Não inativa as plaquetas, então forma uma porção menor de líquido. E o que vai determinar se a gente vai usar soro ou plasma é o tipo de avaliação que a gente quer fazer, que tipo de nutriente a gente quer avaliar. Então, o hemograma, quando a gente avalia, normalmente está dessa forma. A gente faz um pedido. Aqui uma curiosidade para vocês. Muita gente pede hemograma completo. Isso é um erro, tecnicamente, porque não existe hemograma incompleto, tá? Só um segundo. Todo hemograma é completo. O que as pessoas, aqui nessa imagem, até trouxe um print de um exame de um paciente meu, que o próprio laboratório coloca hemograma completo, né? Isso é porque virou cultural. Mas se você pensar tecnicamente, hemograma é toda essa série vermelha, todos esses índices que fazem parte das hemácias da hemoglobina. Quando os profissionais normalmente pedem hemograma completo, eles pensam que vai vir toda essa série vermelha, a série branca e plaquetas. Só que são coisas diferentes. O certo é hemograma para a série vermelha, leucograma para a série branca e coagulograma para você ver plaquetas e todos esses parâmetros relacionados à coagulação. Tá? Então, eu considero importante, na hora de fazer o pedido, você separar o que você quer de fato, porque você não pode confiar na interpretação do laboratório. Você não pode colocar hemograma completo e esperar que o laboratório faça série branca. Você tem que deixar bem claro. Pedido de exame, e isso serve também para prescrição de suplemento, para farmácia de manipulação, por exemplo, tem que ser o mais claro possível. A gente não tem que contar com a interpretação do outro profissional, tá? Então, os parâmetros que a gente avalia no hemograma são
as hemácias, os eritrócitos, a hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média e índice de anisocitose. A gente vai ver cada um deles, vai entender por que a gente tem que avaliar e qual o impacto no estado nutricional. Então, as hemácias, elas são, como falei, células anucleadas e sem mitocôndria. Elas têm um formato bem particular, que é bicôncavo, ou seja, elas têm essa depressão com as duas extremidades levemente avantajadas. Isso facilita a troca gasosa que essa célula tem que fazer. Então, ela entrega oxigênio e capta gás carbônico de forma mais fácil por causa desse formato. Tá? A síntese acontece na medula óssea, estimulada pela eritropoetina, que é um hormônio sintetizado nos rins. Então, paciente com doença renal crônica, por exemplo, que tem anemia, normalmente é por falta de eritropoetina. Então, quem trabalha aqui com nefrologia já deve ter visto que paciente em hemodiálise, por exemplo, paciente em enfermaria, os médicos eles já prescrevem eritropoetina intravenosa. Então, isso é importante saber, até para saber de que forma que a gente vai atuar nessas anemias. Então, as hemácias, elas têm uma vida média de 120 dias. Então, elas sobrevivem mais ou menos esse tempo. Por que isso é importante saber? Porque dentro das hemácias tem hemoglobina. E a glicose que a gente tem circulando, ela vai se ligando a coisas, a proteínas, a alguns tipos de lipídio, independente de enzima ou não. É natural glicose se ligar a outros substratos. Esse é um processo de glicosilação. Quanto mais glicose a gente tem, mais glicosilação ocorre. Então, um dos parâmetros que a gente avalia, por exemplo, glicemia do paciente, é hemoglobina glicada. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso quando se pensa em um paciente com diabetes. Então, a hemoglobina glicada nada mais é do que quanto de hemoglobina total daquele paciente foi glicada por essa glicose plasmática. E quanto mais glicose plasmática, mais hemoglobina glicada. Como a hemácia tem vida média de 120 dias, esse parâmetro, hemoglobina glicada, ele avalia a glicemia média desses 120 dias. Cerca de 50% dos últimos 30 a 60 dias e o restante do restante. O restante da proporção dos outros dias. Tá? Então, avalia a glicemia mais recente. E como que a gente avalia hemácia? Ela vem expressa em contagem total de hemácias. O laboratório ele pega essa amostra de sangue e eles contam em 1 milímetro cúbico quantas unidades tem. E é assim que vem expresso. Tá? Normalmente a gente tem valores reduzidos em anemias, hemorragias, leucemia, infecções graves. E aqui são os valores de referência médios para homens e mulheres. Mas aqui eu quero fazer um adendo. Sobre valor de referência. Eu não sei se vocês conhecem como que são estabelecidos os valores de referência para exames laboratoriais. É bem semelhante ao que acontece, por exemplo, com o IMC ou com a determinação das RDAs, quantos nutrientes que a gente tem que consumir.